Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos. Tenho a alegria de estar aqui mais uma vez para comunicar com você mais uma mensagem do Senhor. E eu já gostaria de te pedir aí que você curtisse o nosso canal, que você fizesse sua inscrição, que você fizesse comentários e que também compartilhasse. Aos poucos nós vamos melhorando aí o canal e contamos com o seu apoio, com as suas orações para que isso aconteça. Vamos começar orando. Falemos com Deus. Querido Deus e amado Pai, que o Senhor seja exaltado neste momento, que somente seja dito aquilo que o Senhor mandar e que cada ouvinte seja edificado. Não deixe que o teu povo fique confuso, mas que o teu Espírito possa estar convencendo cada um da forma como convenceu a mim, daquilo que o Senhor tem nos falado. Eu abençoo essa pessoa onde quer que ela estiver, no nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler nosso primeiro texto para essa mensagem em Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Leamos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu gostaria de te esclarecer algumas coisas. Minha oração por minha cidade, que é Nova Venécia, Espírito Santo, começou em 2003. E de 2007 a 2015, no início de 2015, eu orei insistentemente por avivamento na minha cidade e no meu país, no nosso país. Não só orei, como busquei também com muita vontade, com muita dedicação, fazer eventos que reunissem as igrejas da minha cidade com o objetivo de fazer a unidade das igrejas e dessa forma elas buscassem a Deus com arrependimento e confissão de pecados. Não tive êxito nessas buscas, mas insisti por muito tempo nisso. Em 2014, eu estava voltando de uma viagem do Rio de Janeiro para a minha cidade e Deus me deu um texto durante a viagem, que é exatamente Ezequiel capítulo 2. Eu não vou ler o texto aqui, mas ele fala de nações rebeldes. Ele fala de um povo de dura cerviz. E Deus dizia ao profeta que ele estava enviando o profeta a essas nações rebeldes. Quando eu ia lendo o texto, as palavras iam entrando em mim. E eu entendi que o Senhor estava, naquele momento, me dando um trabalho, uma tarefa. E que Ele estava me enviando à minha cidade para falar com as igrejas da minha cidade, que Ele chamou aí de nações. E eu tinha muita convicção disso que o Senhor estava falando e que eu estava entendendo. Só que isso me assustou muito, porque a visão que eu tinha de igreja era uma visão totalmente diferente e desconexa dessa que o Senhor estava falando. Até o final de 2013, eu estive na igreja de uma forma muito tranquila, muito alegre, muito satisfeita, muito equilibrada, muito segura. Eu admirava a igreja, o trabalho da igreja, e eu estava muito segura na igreja. No final de 2013, eu saí da igreja na qual eu estava
com um certo pesar no coração por causa de um projeto que eu tinha que fazer. E para realizar esse projeto eu precisava de uma igreja que tivesse uma visão parecida com a visão de obra que Deus estava me dando já, ou me deu há muito tempo. E eu saí então e fui em busca de uma igreja que tivesse uma visão de obra aproximada. Procurei nos municípios vizinhos e não achei esta igreja. Mas em 2014 Deus me dá essa palavra de Ezequiel. E eu então fui me surpreendendo com o que o Senhor passou a me falar desde então a respeito da igreja. E a visão de Deus para a igreja eu recebi com muita surpresa, porque para mim a igreja estava muito bem, que poderia ser arrebatada a qualquer momento, que a igreja estava fiel, seguindo fielmente a palavra do Senhor. E outros motivos também me levaram a me assustar com aquele texto. Porque Deus estava me mandando falar, mas eu pensava como a igreja. Eu cria tudo que a igreja estava crendo, eu tinha os mesmos conceitos, a mesma doutrina, o mesmo parecer. Além dos pecados individuais. E como falar a igreja que Deus estava vendo ela assim, se eu pensava do mesmo jeito? Mas eu entendi que se Deus não chamar um de nós pecador para falar com os outros pecadores, Ele não vai nunca chamar ninguém, não vai poder usar ninguém nunca. E Deus então foi completando isso que Ele estava falando. E eu que amava tanto a igreja, de repente tinha que agora chegar diante dessa igreja e dizer: o Senhor está dizendo que nós somos rebeldes, nós somos de dura serviço, nós estamos em pecado, nós estamos em erro. E Deus me deu sonhos. Quando eu não consegui entender muito bem os textos bíblicos que o Senhor estava me dando, Ele me dava textos, me dava sonhos que ajudavam na compreensão. E assim eu tive vários sonhos, mas eu quero contar 2 deles aqui. Um sonho, eu estava numa casa e desta casa eu via, em frente à casa que eu estava, havia um casarão muito grande e muito velho, muito antigo. Ele estava quase que totalmente caído. Muita coisa dele já havia caído, era um casarão de madeira. Havia nele muita sujeira, muita teia de aranha. Era um casarão abandonado. E dentro deles tinha um povo de igreja que estava fazendo uma festa. E as pessoas estavam muito tranquilas ali, muito seguras, muito alegres, muito satisfeitas, bem vestidas. Elas estavam muito bem. E de repente eu vejo que se aproximava daquele casarão sem que ninguém ali no casarão pudesse ver, por causa da posição em que estava, se aproximava uma avalanche muito grande. Era uma enchente de alta proporção. E quando essa enchente batesse naquele casarão, ia levar tudo. Porque ele, além de antigo, ele era de madeira. Ele não teria nenhuma resistência contra a avalanche que estava vindo. E também as pessoas seriam arrastadas, porque elas não estavam percebendo o perigo. Um outro sonho que Deus me deu. Eu estava no local, e neste local eu via pessoas tomando banho num lago que tinha dentro de si vários tanques acimentados. E dentro de cada repartição, de cada tanque, haviam várias pessoas. E as pessoas se divertiam dentro daquela água, mas era uma água suja. E de repente eu vejo que do lado esquerdo daquele lago, e muito alto, havia uma comunidade. E começou a descer dessa comunidade terra, brita
e cimento. E isso caía onde as pessoas estavam e se misturava com a água. Ao se misturar com a água suja, aquilo virava uma argamassa que ia afundando as pessoas. As pessoas estavam no meio daquela argamassa. E eu via os corpos delas sumindo, descendo. E eu fiquei desesperada e comecei a gritar com elas. Eu falei, confessa Jesus como Senhor, confessa Jesus como Senhor, porque não dava tempo mais para fazer outra coisa senão isso. E as pessoas foram sumindo, até que nenhuma mais ficou. Deus estava mostrando com isso, que essa é a situação da igreja. A igreja está confiante, a igreja está muito segura, muito tranquila, abrindo a boca de vez em quando para falar que a qualquer momento vai ser arrebatada. Mas Deus fala que isso é muita pretensão da igreja. Essa querida e amada igreja, essa igreja linda, ela não está preparada para arrebatamento. E ela não caiu na graça do Senhor. Deus ama tanto a igreja, mas a igreja está em profundos erros. A igreja está vulnerável ao juízo de Deus. Tanto é que os juízos têm vindo sobre nós, de forma tão triste. Eles têm vindo. Tem vindo da forma suave para mais agravante. E nós já estamos sob o juízo de Deus há alguns anos. E Deus fala aqui em Naum, agora Naum, capítulo 2, versos 1 e 2, a metade do verso 2. O destruidor já está diante de ti. Guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Até aqui. Eu gostei muito desses textos aqui que o Senhor me deu para ler nesse horário, porque são textos que não negam a realidade, mas que não deixam o povo em situação de tremenda ou total insegurança. O Senhor diz que a ruína vem, que é preciso fortalecer, preciso esforçar os lombos, porque o destruidor já está diante de nós, está diante da igreja, que o Senhor está falando para o seu povo. Mas o Senhor diz que Ele trará outra vez a excelência de Jacó. É o que está lá no livro de Amós, do qual falei, no capítulo 9 de Amós, do qual falei na primeira mensagem. Do desejo de Deus, do propósito de Deus, de reedificar, reestruturar o tabernáculo de Davi que está caído. Então a situação do tabernáculo de Davi, a situação da igreja, não pense que Deus está falando só lá de Israel. Não, Deus está falando para nós aqui. A situação da igreja, ela é ruim, ela é difícil. A igreja está em risco, achando que está bem, totalmente ingênua quanto à sua situação diante de Deus. A forma como a igreja está se vendo e a forma como Deus está vendo a igreja é totalmente incompatível. E essa foi uma das minhas grandes tristezas, ver que a igreja está para um lado e o céu para o outro. A igreja está pensando uma coisa, Deus está pensando outra. A igreja está vendo uma coisa, Deus está vendo outra. Deus está vendo uma igreja em ruína, está vendo a igreja em pecado e a igreja está achando que vai ser arrebatada a qualquer momento. Isto é desconexo. Só que eu tinha essa visão da igreja, mas o Senhor me fez ver que é exatamente bem diferente a situação, a realidade. E aqui no texto de Naum, Deus diz que o destruidor está diante de ti. Ele não está vindo, ele já está, já chegou o caos, já chegou o juízo. Ele vai se agravando aos poucos, mas já chegou. Nós vamos ter que
entrar com guerra daqui a pouco. E não só guerra, tem outras modalidades de juízo que vem sobre nós. E o Senhor diz para nós guardarmos a fortaleza, para observar o caminho, para esforçar os lombos, para fortalecer muito o poder. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó. Então a situação é difícil, mas Deus vai trazer a excelência de Jacó. Uma oração que eu fiz por muito tempo e ainda faço, só que eu não me dava conta disso, de que eu estava pedindo a mesma coisa que Deus estava falando que ia mandar. Eu pedi a Deus para fazer do Brasil o seu Israel no melhor tempo de Israel, que foi o tempo do rei Davi. E Deus aqui, ele promete que ele vai trazer de volta a excelência de Jacó, ele vai trazer de volta a excelência de Israel, ele vai restaurar o tabernáculo de Davi que está caído. Então a situação da igreja é ruim, é difícil, a igreja está envolvida em muitos pecados, meus amados. É muita coisa que nós temos feito errado. Mas o Senhor diz que vai trazer a nossa excelência. Ele diz que vai acertar. Conforme o texto de Miqueias, o Senhor diz que ele não vai nos vai ter como rebeldes o tempo todo. Ele não vai reter a sua ira para sempre. Não, o Senhor vai tornar a ter piedade de nós. Ele vai subir, julgar as nossas iniquidades e vai lançar nas profundezas do mar. Então, se a igreja não está preparada, ela vai ficar, porque o Senhor vai prepará-la. O Senhor mesmo vai fazer a sua igreja ficar do jeito que Ele quer. Olha quanto eu oro para que a igreja seja agradável ao Senhor. E Deus quer que eu chame de meus filhos e meus filhos. Eu quero muito, mas muito, que o povo conheça o poder de Deus. Quando eu orava pela minha cidade desde 2003, o Senhor foi me ensinando algumas coisas. Em 2009, por exemplo, enquanto eu orava por minha cidade, Ele disse para mim o seguinte: as mudanças que vocês querem só vão acontecer quando os meus servos ocuparem as bases de liderança. Isso me ensinou muita coisa. Então eu vi que não era só orar. Eu vi que os servos do Senhor precisavam ocupar as bases de liderança. Por quê? Por que isso é necessário? Aí Deus foi ensinando. Por que, querido? A autoridade de um país, a autoridade de uma cidade, de um estado, de uma igreja, de uma escola, precisa aceitar, pedir ou pelo menos permitir a intervenção de Deus para que Ele faça algo. É assim que funciona. Então é necessário que os servos de Deus ocupem essas posições de liderança, se é que nós estamos querendo que o Senhor intervenha. Porque o servo, ele tem o temor de Deus e ele vai abrir a porta para Deus entrar, para Deus intervir, para Deus agir, para Deus mudar, para Deus transformar. Não tem outro jeito. É assim que funciona. Então eu fui aprendendo a orar. Aí eu vi que não bastava juntar as igrejas de minha cidade e pedirmos perdão ao Senhor e confessar os pecados. Não bastava. Tinha que ter muito mais. E depois eu fui aprendendo também que não bastava a igreja orar e se arrepender de pecados, porque a igreja nem sabia em que estava pecando, como a igreja não sabe em que está pecando até hoje. Então seria inútil juntar as minhas igrejas em eventos de vez em quando.
saberia o que confessar. Nós não saberíamos em que estávamos errados. E sobre esses erros, Deus foi falando ao longo dos anos. E nós vamos colocá-los aqui. É assim que Deus está começando a esclarecer para nós, usando outras pessoas. É assim que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. E então, de 2007 a 2015, eu busquei avivamento. Mas de 2014 a 2017, eu escrevi cartas para os pastores da minha cidade. Incansavelmente escrevi cartas. Eu escrevi uma carta e ficava feliz. Eu cumpri o propósito do Senhor. Aí daí a pouco o Senhor mandava escrever outra carta. Eu escrevia a carta, saía entregando em todas as igrejas da minha cidade, conversava com alguns pastores. E daí a pouco Deus pedia para fazer outra carta e eu fiz isso então. De 2014 até 2017, falei dos erros da igreja, pedi que a igreja convocasse, que os líderes convocassem as igrejas para arrependimento, para confissão de pecado, pedi que retornassem para a palavra de Deus. Expliquei como que Deus estava vendo a igreja. E isso é o que eu vou fazer aqui também. Escrevi cartas até as denominações, as grandes denominações do país. Então, quando eu paro aqui para falar com você, isso não é uma coisa que começou agora. Isso já tem um tempo e os pastores já estão sabendo da minha cidade, aquilo que penso, aquilo que o Senhor tem falado. E claro que as pessoas não acreditam nisso. Mas ainda assim nós precisamos falar. E o Senhor vai convencer a todos, vai chegar no momento que Deus vai convencer a todos. E uma grande tristeza para nós é que, para consertar isso, Deus vai levar muitos pastores, muitos líderes. E olha, gente, eu quero te dizer uma coisa, filhos meus, os pastores de minha cidade são pessoas maravilhosas, são pessoas respeitadas, são pessoas queridas, são pessoas que trabalham muito, são pessoas que trabalham com sinceridade, mas ainda assim estão errados. E assim há pastores no Brasil, com muita sinceridade, são muitos e muitos. Nós ouvimos as mensagens deles, nós sabemos, acompanhamos o trabalho deles. Tem excelentes obras, tem obras em grande quantidade, mas estão errados. Segundo o que fala o Senhor, não há um justo sequer. Não há uma igreja de Filadélfia hoje. A igreja está bem parecida com a igreja de Laodiceia. É uma igreja que não está na direção do Senhor. É uma igreja que segue a razão. Algumas seguem muito a emoção e algumas seguem muito a razão, o que dá no mesmo, porque a razão e a emoção são carne, tanto quanto a outra. E a igreja deveria seguir o Espírito de Deus, segundo o que está em Romanos 8, verso 14, que os filhos de Deus seguem o Espírito de Deus. E Deus faz uma queixa sobre isso, dizendo que os pastores estão seguindo, os profetas estão seguindo o seu próprio espírito. E é assim que Deus fala da igreja. Vamos ler então? Vamos ler aqui. Ezequiel capítulo 13. Olha a visão. Os textos que Deus foi me dando sobre a visão dele a respeito da igreja. Ezequiel 13, verso 3 e verso 5. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Verso 5. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel,
para estardes na peleja no dia do Senhor. Olha como que a igreja está vulnerável. Você sabe que as cidades antigas eram muradas. E os muros precisavam receber constantes reparos, porque a erosão, o tempo, ataques inimigos ou outros problemas fazia com que houvesse rachaduras nos muros. Por isso a necessidade de fechar as brechas, para que elas não aumentassem, para que não servisse para invasão inimiga ou para que o inimigo espiasse os segredos da cidade através dessas brechas. E Deus diz que Ele está vindo contra a igreja, mas que tem muita rachadura, tem muito pecado. E a igreja não tem resistência contra o juízo de Deus. Ela está totalmente vulnerável. E por que ela está vulnerável? Vamos ler agora. Ezequiel 13, versos 10 e 11. Visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica parede de lodo, e o outro se arrebocam de cal não adubada. Dize aos que arrebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, uma avalanche. E vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá a casa do povo de Deus, fenderá a igreja do sempre. Porque o pecado está exposto, as rachaduras estão expostas. Você percebeu como que o Senhor falou da mensagem dos profetas? Percebeu como o Senhor falou que eles rebocam o muro ou a igreja de cal, não adubada? Isso é gesso. Não há resistência. É um material fraco, um material frágil. As mensagens que a igreja tem recebido, meu amado, meus filhos, é assim. As mensagens que eu preguei por muito tempo eram assim. Eram baseadas nas ciências. Quanto preguei, até que um dia o Senhor me exortou, me repreendeu, chamou minhas mensagens de doutrina de homens. Isto foi em 2011. Eu nunca mais preguei isso. Eu mudei. Então, isso que os pastores fazem hoje, eu já fiz. Não é novidade para mim. Só que o Senhor me corrigiu. E Ele quer corrigir a todos. Porque as mensagens que têm sido pregadas, elas têm sido cal não adubado, elas têm sido gesso, elas têm sido material fraco e frágil. E aí elas estão como aquela casa do homem imprudente, do homem nécio, que edificou a sua casa sobre a areia. É assim que a igreja está, edificada sobre a areia. Está como o casarão dos meus sonhos. Na verdade, a mensagem da igreja hoje, é claro que não é 100% isso, né, gente? Tem muita mensagem maravilhosa, onde o profeta, o pregador, obedeceu o Senhor e falou exatamente o que o Senhor queria. Mas, na sua maioria, as mensagens têm sido cal não adubada. As mensagens têm até matado o povo espiritualmente. Você já percebeu o quanto que a igreja está envolvida em sofrimento? Quantas tribulações, quantas aflições. E aí os pregadores ficam nos dando consolo, nós também, usando o seguinte versículo: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Ou seja, não há o que fazer, é assim mesmo, é natural. Mas já reparou como começa a descer? Em mim tereis paz, no mundo tereis aflições. E se a gente ficar falando que só há aflição, é o que teremos. Mas a verdade é que não precisava ser assim, não.
Se as mensagens fossem coerentes com o ensino da Bíblia, se fosse ensinado tudo que o Senhor manda ensinar, nós não estaríamos nessa situação. Mas olha, meus filhos, nós vamos terminar aqui. Mas eu quero deixar a palavra do seguinte: apesar disso, Deus ama muito, mas muito, as suas igrejas e as suas lideranças. Só que o Senhor vai mudar isso, vai transformar. Deus abençoe a sua vida e logo eu volto com uma nova mensagem. Vai seguindo aí, vai orando por este trabalho. Vamos edificar, restaurar o tabernáculo de Davi. Este é o meu ministério, este é o seu ministério. Vamos juntos que o Senhor vai nos abençoar, nos transformar, para aí sim ficarmos preparados para a volta do Senhor. Deus te abençoe onde quer que você estiver. Amém.